Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, aqui é o professor Leonardo. É um prazer falar com vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque 2 vezes por semana você tem vídeos sobre alguma análise em R, em Python, sobre machine learning, estatística, programação, todos esses assuntos. Dá um like no vídeo, me ajuda muito. A única forma do YouTube entender que esse vídeo é importante é distribuir o meu conteúdo para mais pessoas, porque senão ele não distribui. Compartilha com seus colegas, grupo de WhatsApp, toda essa parte. E no mais, vamos para o vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é unir duas planilhas. Isso é muito comum da gente fazer na hora de analisar dados, né? Por exemplo, um dado muito comum da gente utilizar atualmente são dados climáticos, né? Praticamente todas as áreas aí que é utilizar dados climáticos. Eu já fiz uma aula ensinando como baixar esses dados climáticos. Depois você pode olhar aqui no canal. Tem ela em R, tem ela em Python. Você pode escolher qual que você quer. E depois que você baixa aqueles dados climáticos, você quer unir aqueles dados com a sua base de dados experimental, né? E isso não só na área agrícola, na área de saúde, na área de engenharia, na área de ecologia, na área de zootecnia, veterinária, não importa. Hoje todas as áreas querem fazer predições utilizando dados climáticos. E não só dados climáticos, hoje nós temos dados de satélite, dados de imagem via drone, dados de solo, dados, por exemplo, que eu ensinei aqui também, dados de IBGE. Temos 1 milhão de coisas que nós podemos querer unir essas planilhas. Mas como fazer isso da forma correta? Ah, Léo, eu vou unir no Excel. Tá bom. Então vai lá. Tenta unir no Excel planilhas que tem mais de 1 milhão de linhas. Você não vai conseguir, né? E o Excel, se você sabe programar bem, ele é muito eficiente para isso, mas se não, ele não é, né? Então, o R e o Python faz isso de uma forma muito simples. E hoje nós vamos aprender como fazer isso aqui no Python. Então vamos para o vídeo. Primeira coisa que nós vamos fazer, vou voltar cá em cima no script. Nós vamos carregar os nossos módulos, o Panda, o NumPy, o pathlib e o RE. Vamos carregar aqui. Okay. Pegou. Definir o nosso diretório pela função path.cwd e ler o nosso arquivinho de dados. Nosso arquivinho é muito simples, só relembrando vocês, para quem está aqui, né, a primeira vez, nosso arquivo tem local na primeira coluna, 3 locais, Sorriso, Ponta Grossa, Toledo. Tratamento na segunda, 3 tratamentos. Aqui a gente está vendo só o início do arquivo, tá? A gente não está vendo o arquivo inteiro. Repetição e 3 variáveis, produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Agora nós vamos lá para a parte que nos interessa. Léo, e o resto do script? A maioria aqui eu já expliquei para vocês. E as partes que eu não expliquei, se você quiser aprender mais sobre R e Python, é só fazer a inscrição no meu curso Data Science 360. E lá você vai ter esse material completinho, com todos os scripts, todas as aulas, né? São 104 aulas, em torno aí de 1h30, 2 horas cada aula. É muito material mesmo. Então vale a pena dar uma olhadinha no link na descrição aqui do vídeo, caso você tenha interesse de aprender mais. Se não, fica comigo aqui no YouTube, que aqui também tem muita coisa legal. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é criar um data frame com dados de solo. Beleza? Que eu vou chamar aqui de tabela local. Eu poderia ter essa tabela no Excel também e fazer a leitura normal dela. Ok? Só que aqui eu quis criar dentro do próprio Python, tá? Então nós vamos utilizar aqui a função pd.dataframe. E como que a gente cria, pessoal, um data frame? Que eu acho que eu não falei disso aqui no canal ainda. Então a gente coloca entre parênteses, entre colchetes, né? E de chaves, na verdade. Aqui não é colchetes, né? O colchete é aqui dentro, é de chaves. Aí nós vamos criar. Como que a gente cria? O nome da coluna, entre aspas, eu coloco o nome da coluna, nesse caso aqui, local, 2 pontos, e dentro dos colchetes eu coloco o que eu quero que tenha naquela coluna, ok? Então, entre aspas, eu coloquei Sorriso, Ponta Grossa, Toledo. Vírgula, aí eu crio a minha outra coluna. No meu caso aqui, tipo de solo. Latossolo, argissolo, nitossolo.
vírgula, outra coluna, chuva em milímetros. 420, 350, 390, desculpa, 450. Então, eu vou criar um data frame que tem 3 colunas e 3 linhas, um para cada local, beleza? Ponto muito importante, pessoal, na hora de unir duas tabelas. Importantíssimo, hein? Você precisa que o nome das colunas seja igual. Então, no meu arquivo original, eu tenho uma coluna que chama local, e aqui também eu tenho uma coluna que chama local. Isso faz com que eu consiga unir esses dois arquivos pela coluna local. Então, por exemplo, quando eu pedir o R aqui para unir essas colunas pela coluna local, para unir essas planilhas pela coluna local, ele vai dentro da coluna local de cada uma das duas planilhas e vai, por exemplo, procurar sorriso. No momento que ele achar sorriso nas duas colunas, ele une essas colunas. Depois ele faz para Ponta Grossa, depois para Toledo. E se eu tivesse mais níveis, ia fazendo para todos eles. Aqueles que ele não achar, fica por isso mesmo. E aí a gente vai ver as funções aqui agora, cada uma trabalha de uma forma diferente. Tá? Então isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Tá? Nome da coluna igual. Primeiro ponto, hein? Segundo ponto. Nome dos níveis igual. Aqui é onde o pessoal erra muito. Geralmente a coluna eles colocam o nome igual, mas o nível, por exemplo, a palavra sorriso, em uma planilha está escrito sorriso com S maiúsculo, e na outra planilha está escrito tudo maiúsculo. Isso para o Python não é igual. Não é. O Python ele é sensível à letra maiúscula e minúscula. O que é sensível, Léo? Como assim? O que é isso? Ele é sentimental? Não, gente, ele não é sentimental. Ele entende que a letra maiúscula e a letra minúscula são coisas diferentes. Então, se eu escrevo sorriso com S maiúsculo e escrevo sorriso com tudo maiúsculo, isso para o Python são coisas diferentes. Ele não vai unir aqueles dados. Então, para ele vai ficar errado. Eu vou mostrar aqui para você. Você já vai ver, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos 4 formas de unir planilha no Python. E o melhor de tudo, a fórmula é sempre a mesma. É dados.merge. Léo, por que dados? Dados é a minha planilha original, certo? Então, vamos considerar que dados é a minha planilha principal. É onde está o meu arquivo mais importante. Então, é ela que eu vou usar aqui. .merge é a função. E aí essa função, pessoal, ela tem 3 argumentos, beleza? Então presta atenção. Hein? Primeiro argumento é o nome da segunda planilha de dados. No meu caso aqui, tabela local. Beleza? Então, primeiro argumento, eu vou pegar e vou colocar o nome da planilha que eu quero unir na planilha principal. Segundo argumento, que ele chama on, igual... Entre aspas, eu vou colocar o nome da coluna que eu quero fazer essa união. No nosso caso aqui, a coluna local. Beleza? Até aqui tudo igual. Agora o terceiro argumento, que é o mais importante, eu tenho que explicar ele detalhado para vocês, que é o argumento how. Ou seja, como que é para o Python fazer essa união. E aí nós temos 4 formas. Left, right, inner e outer. O que é o left? Presta atenção, hein? Isso aqui é importantíssimo para você não fazer união de planilha errada depois e falar que eu te ensinei errado. O que é o left? O left, o Python vai manter todas as linhas da sua tabela original. Independente se ela tiver informação na sua tabela secundária. Aonde não tiver informação, ele vai colocar NA naquela linha. Na parte da tabela secundária. Ok? Então, ele mantém a tabela original. E na tabela secundária, onde não tiver informação que merge com a tabela principal, ele coloca NA. O que é o write? O write ele faz o contrário. Ele mantém toda a tabela secundária
E aqueles dados que não mergirem com a tabela principal, ele coloca NA. Qual que é o perigo de você usar o write? Se tem alguma informação na tabela principal que não tem na tabela secundária, aquela linha vai sumir. Ele só mantém as linhas da tabela secundária, todas elas, independente de ter informação na principal ou não. Mas o que tiver de informação na principal e não tiver na secundária, ele elimina. Então tome cuidado com o uso do write. Geralmente a gente não usa muito o write, não faz muito sentido, não. Mas eu estou ensinando aqui porque vai que um de vocês quer fazer. Porque geralmente a tabela principal a gente mantém ela inteira, né? Geralmente. Aí nós temos os dois casos do meio, o inner e o outer. Vamos lá. O outer. Toda informação que não mergir entre as duas tabelas, ele vai jogar fora para você. Ou seja, out. Joga fora. Qual que é o perigo? Se você está trabalhando com planilhas que vai ter muita informação faltante, quando você unir elas, ele vai jogar muita coisa fora. Então, o outer é legal, porque ele vai manter uma planilha cheia para você, sem dado perdido. Porém, pode ser que ele jogue muita coisa fora, e isso é perigoso. Você tem que ver se faz sentido utilizar. Mas eu gosto do outer. E o inner, ele é o contrário. Ele mantém todo mundo, independente de ter informação perdida ou não. Ele vai fazer uma planilha grandona para você. Qual que é o ruim do inner? Às vezes tem vários níveis ali dentro daquelas duas planilhas que não merge. E aí você começa a ter uma tabela muito grande, com um monte de dado perdido, que no final das contas não vai dar para você usar. Então, também você tem que ver o que faz mais sentido. O que eu particularmente uso mais no meu dia a dia de trabalho? O left, para mim, é o principal. Por quê? Porque eu mantenho a tabela original e só adiciono dados nela da tabela secundária. E em alguns casos, quando eu não tenho assim, uma tabela secundária mesmo, né, as duas têm uma importância grande, eu uso o outer. Que eu faço a união ali das duas, mas jogando fora aquilo que não está mergindo. E aí, é claro, eu tenho que olhar se tem muita coisa mergindo, porque se tiver pouca também não adianta. Tá? O write, eu confesso que eu nunca usei. Acho que não vejo muito sentido. E o inner, às vezes eu uso, quando não tem muito dado faltante, né? Quando vai ficar apenas algumas lacunas ali, depois trabalho com um processo de imputação para terminar a planilha. A imputação é para outra aula, tá bom? Então, pessoal, essas são as 4 formas. Muito simples, gente. Não tem segredo nenhum aqui. O segredo é montar a planilha correta. Nome de coluna igual e o nome dos fatores dentro daquela coluna igual também. Eu falo fatores porque, geralmente, quando a gente vai unir tabelas, é string, né? A gente não vai unir por coluna numérica. Pelo menos eu nunca fiz isso. Não sei se algum de vocês faz. Se faz, coloca aí no comentário que a gente pode até montar um vídeo falando sobre isso. Mas, no geral, a gente une 2 planilhas por uma coluna de string. Coluna de caractere. Então, vamos rodar aqui para vocês verem como que fica. Ó, vamos rodar utilizando o left, ok? Vamos rodar esse bloco inteiro. Olha que legal. Então, eu tenho local, tratamento, repetição, produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Isso aqui é da primeira tabela. E agora ele vai colocar para mim tipo de solo e chuva, que vem da segunda tabela. Ele não repete a coluna local, pessoal. Ele coloca a coluna local como a primeira coluna do arquivo e apenas adiciona o resto. Fica muito bom, né? Muito legal. Mas agora eu quero fazer aqui um exemplo com vocês. Ó. Olha o que eu vou fazer aqui. Ó. Eu vou pegar sorriso e vou colocar tudo maiúsculo para vocês entenderem o problema. Ó, vou rodar de novo, hein? Ó, NA para sorriso. NA, 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 NA. Aonde tem sorriso, ficou tudo NA. Agora, eu vou continuar com o nosso arquivo errado e vou trocar o left aqui para right, ok? Só para vocês verem o que acontece.
para vocês entenderem bem assim. Right. Opa, peraí. Aqui tem que ser o dados merge. Peraí, só um pouquinho. Dados merge. Ó. Olha aqui. Quando eu coloco right, ele pegou o sorriso, que é da minha planilha secundária, colocou aqui com NA para todo mundo. E tá vendo que o sorriso da primeira tabela sumiu? Porque ele não mergia com a segunda. Então ele sumiu. Eu acabei de sumir com o local do meu experimento. Então tome muito cuidado em usar o right. Porque você está dando importância para a planilha secundária. Eu sumi, simplesmente sumiu. Agora vamos usar, ó, o outer. Ó. Olha só. O outer, ele some. Aliás, o outer, ele mantém todo mundo. Olha que interessante. Mesmo que tenha tudo DNA. E o inner, ele vai jogar fora todo mundo. Ó, agora ficou só Ponta Grossa e Toledo. Ponta Grossa, Toledo, Ponta Grossa, Toledo. Então eu não uso muito o inner também não, porque ele também vai jogar muita coisa fora da minha tabela principal. Então eu prefiro usar o outer, porque o outer, ele mantém pra gente todos os dados, mesmo que a outra planilha não tenha informação. Tá vendo como a escrita é muito importante, pessoal? Eu vou voltar aqui com a escrita normal, né? Então, quando você unir duas planilhas, pessoal, não acredita cegamente no que o Python ou o R te enviar, não. Tá? Por favor. Não caio nessa bobeira, não. Olhem a planilha depois que ela estiver criada. Tá? Baixem ela para o Excel se ela não for muito grande, dá uma olhada. Dá uma olhada aqui no Python se ela for muito grande. Tenta verificar, né, se não tem erro, para depois você usar isso numa análise de dados. Porque pode ser que você vai fazer alguma coisa errada e a sua análise, consequentemente, vai ficar errada também. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Se você gostou, deixa o seu joinha aqui para mim. Se inscreve no canal. Toda semana, segunda e quarta, 2 vídeos para você. Compartilha com seus colegas. Tem tanto vídeo legal aqui no canal. Muita coisa bacana. E, no mais, muito obrigado pela sua participação e nos vemos na nossa próxima aula. Até mais.